Cardio-obstetrícia, um novo mercado. Um assunto repleto de informações que farão total diferença na sua condução com uma gestante. Ou melhor, farão diferença na condução de duas vidas, quando a gente fala do binômio mãe e filho. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a doutora Natália Patez, sou cardiologista e esse é um espaço para a gente poder discutir, falar bastante sobre a cardiologia da mulher. Afinal de contas, o que é cardio-obstetrícia? Eu costumo dizer que cardio-obstetrícia é a interseção entre a cardiologia e a ginecologia obstetrícia. Ou seja, é o ponto de encontro, é quando a gente trata uma paciente gestante portadora de uma cardiopatia. Calma, que eu quero ver se isso entra um pouco no seu meio e eu tenho certeza que sim. Quando a gente pensa numa paciente que é portadora de uma cardiopatia, seja uma paciente que já nasceu com a cardiopatia congênita ou que desenvolveu uma cardiopatia estrutural ou até mesmo portadora de hipertensão e desejam engravidar. Aí vem todo um medo durante essa condução. E eu tenho certeza que você já viu um caso assim. Mas vale lembrar que não para por aí. Tem também as pacientes que desenvolvem alguma cardiopatia durante a gravidez, seja uma insuficiência cardíaca ou até mesmo que descobrem ser portadoras de uma cardiopatia estrutural durante a gestação. E tem também aquelas que acontece o quadro de síndrome hipertensiva na gestação, que aí podem ser as pacientes que já eram hipertensas antes ou que desenvolvem hipertensão durante a gestação, ou até mesmo os quadros de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. E aí vale lembrar que todas essas pacientes, sejam aquelas que já têm uma cardiopatia ou que desenvolvem, necessitam do acompanhamento cardiológico antes mesmo da gestação. E aí essas pacientes também precisam ser acompanhadas a longo prazo. Afinal de contas, hoje os eventos adversos durante a gestação são ditos e são já publicados cientificamente com uma relação direta, aumentando o fator de risco de doenças cardiovasculares futuras nessa mulher. Ou seja, o que acontece na gestação não para na gestação. A gente precisa sim seguir acompanhando essas gestantes a longo prazo. Por exemplo, abortos de repetição, pacientes que possuem hipertensão na gestação, diabetes gestacional, partos prematuros, essas pacientes têm um risco aumentado de infarto e de AVC lá no futuro. Isso faz sentido para você? Você acha que você já teve contato com uma dessas pacientes? Já me conta aqui nos comentários para eu poder entender um pouco melhor. E se até o momento tudo isso já fez sentido, já segue esse perfil, porque toda semana a gente vai ter ainda mais conteúdos abordando esses assuntos. E é claro que essas pacientes merecendo todo esse acompanhamento, a gente para se perguntar, mas em que momento que a gente aprendeu tudo isso na nossa formação? Eu posso lembrar da minha mesmo. Durante a faculdade, eu não tive essa abordagem, né? Não ouvia nem falar sobre esse termo. Tudo bem que eu já formei já faz um bom tempo. Mas mesmo durante a especialização de cardiologia, tempos de terapia intensiva, sempre a cardio-obstetrícia ou a cardiologia na gestação foi um assunto muito distante. Não era algo palpável, algo que fazia parte da rotina de estudos ali, né? A gente se envolve tanto em outras coisas, em tratar insuficiência cardíaca, doença coronariana, hipertensão, e as gestantes vão ficando de lado. Ou melhor, eu vou ser mais ampla, o olhar específico para a mulher vai sendo deixado de lado. Afinal de contas, a mulher ela é muito menos relatada nos estudos científicos, né? Então, esse olhar específico para a mulher é deixado de lado. Mas isso, graças a novos estudos e pessoas com esse olhar diferenciado, a gente tem aumentado significativamente os estudos mesmo, as publicações envolvendo mulheres. E aí, nos últimos anos também, tornou-se de forma mais notória a importância da cardiobstetrícia na rotina das mulheres, de uma forma geral, né, durante a gestação. E isso implicando no acontecimento, no acompanhamento dessa paciente também a longo prazo.
Afinal de contas, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade entre as mulheres, e isso tem um reflexo desde a gestação. Então, todo esse complexo de gestação até essa paciente desenvolver uma doença cardiovascular totalmente interligado. Então, é um assunto que requer muito mais informações, né? Requer muito mais estudos da nossa parte também, para poder levar esse conhecimento para as nossas pacientes. E aí, pensando lá na nossa formação, isso sempre foi um pouco deixado de lado, ou melhor, nem era falado, né? Talvez você possa me contar aí, na sua rotina, isso é falado, na sua formação, isso esteve presente? Também já me conta. E aí, durante os meus anos de consultório, que eu fui percebendo e fui tendo um olhar um pouco diferenciado para essa mulher, muito em função da minha maternidade. Eu fui mãe há 7 anos, e aí desde então eu comecei a olhar para essas mulheres com uma atenção muito mais especial. Porque durante a minha gestação, eu acredito que como muitas outras, eu também tive sintomas cardiológicos envolvidos, né? Eu tinha uma palpitação importante, eu tinha uma hipotensão, e aquilo tudo eu me perguntava, tá, mas e quem trata essa paciente? E as pacientes que têm muito mais sintomas? E as pacientes que têm outras comorbidades associadas, quem trata? E eu vi que isso era algo muito pouco falado. Então, desde então, estudando, e aí na última gestação, que foi há 4 anos, eu falei, quer saber de um, agora eu realmente vou me dedicar a isso, a trabalhar, né, efetivamente com isso, porque até então era um consultório de clínico, né, de cardiologia clínica geral. E aí, também nessa mesma época, eu acho que com um dedinho de papai do céu, eu recebi no consultório 2 pacientes que me chamaram muita atenção e que me fizeram realmente virar a chavinha, né, e me encorajaram a buscar isso que eu realmente acredito que trouxe muito mais sentido para a minha vida. Uma dessas pacientes me procurou, era uma paciente jovem que tinha tido filho há menos de 1 ano, mas que desde então ela vinha com um quadro de uma palpitação importante. E aí, se eu parasse numa anamnese básica, eu só ia fazer os exames e ia ver que não tinha nada e mandava para casa, mas não era bem assim. Essa paciente, quando a gente entende um pouco mais, essa paciente, ela tinha palpitações, mas ela tinha deixado de lado toda a sua vida profissional e pessoal. Ela vivia em função desse filho 24 horas por dia, ela não aceitava nem ajuda, nem rede de apoio. Ou seja, quando você conhece um pouco mais essa mulher, você pode sim ajudá-la de uma forma mais ampla. Mudanças foram feitas na rotina dessa paciente, ela foi conduzida com muita segurança, foi mostrado para ela o porquê daquilo tudo e ela conseguiu melhorar. E uma segunda paciente que eu acredito que você também já tenha visto na sua rotina, ou pelo menos ouvido falar, era uma paciente que já tinha tido filho há um pouco mais tempo. Durante a anamnese dessa paciente, ela me relatou que ela era portadora de uma cardiopatia congênita, de uma comunicação interatrial, e aí durante a sua gestação ela foi no cardiologista e ele deu um laudo para ela, falando que ela não poderia ter bebê por via vaginal, que era contraindicado, então seu parto poderia ser só cesariana. E essa mulher chegou na maternidade com 8 centímetros de dilatação e foi feita uma cesariana nela, porque ela tinha um laudo. Isso me deixou assim, meu Deus, acho que Papai do Céu realmente está me dando uma missão para poder conversar com as pessoas sobre isso. Afinal de contas, essa paciente não tinha uma contraindicação de um parto vaginal. Pelo contrário, era o parto indicado para ela. E ela relatou que aquilo era um sonho e que ela não pôde realizar aquele sonho. E aí eu falei, meu Deus, realmente a gente precisa difundir muito mais esse conhecimento, né? E ser detentor desse conhecimento só para mim ou nas mãos de poucas pessoas, eu não acho justo. Afinal de contas, a gente está nesse mundão aí, né? Cheio de gente trabalhando com gestantes e em muitos casos a gente não para se informar ou para estudar um pouco mais, né, sobre a cardiopatia na gestação.
E a gente está vendo que esses números estão aumentando, né, das pacientes portadoras de cardiopatia. Afinal de contas, a gente engravida mais tarde hoje em dia, já engravida tendo alguma cardiopatia associada, ou então as pacientes que eram portadoras de uma cardiopatia congênita, que anos atrás não chegavam a essa idade de reprodutiva, hoje elas chegam, né? A medicina avançou e elas chegam querendo ter filhos e com todo direito, e hoje conseguem ter uma gestação muito mais segura. Então a gente está tendo muito mais casos, né? E quando a gente engravida mais tarde, tem outro detalhe: a gente engravida mais tarde, a gente tem maior risco de ter complicações também. E com o nosso estilo de vida todo bagunçado que a gente tem, né? De alimentação, atividade física, sobrepeso e obesidade, a gente também está aumentando ainda mais índices de pré-eclâmpsia, de hipertensão na gestação, enfim, de várias doenças cardiológicas associadas. Então, é um mundo que está crescendo, é um mundo que está crescendo e que nos traz a necessidade de aprender sobre esse mundo e saber lidar com esse mundo. Isso é de extrema importância. E aí, quando a gente para pensar no quão importante isso é, a gente traz dados relacionados à mortalidade materna, que é algo, uma triste realidade, e eu vou além, é algo inaceitável. A gente perde uma mãe a cada 2 minutos no mundo. Isso é um número extremamente alarmante e inaceitável e discrepante, porque quando a gente fala de países subdesenvolvidos, é completamente diferente de países desenvolvidos. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente tem uma paciente gestante na África, no continente africano, ela tem 130 vezes mais chance de evoluir com uma mortalidade materna quando comparado a uma paciente que nasceu, quando uma paciente que está gestando num país desenvolvido. Ou seja, tem uma discrepância de mundos aí, de sociedades, de racial muito grande, e a gente precisa informar e quebrar esses paradigmas. E a única forma que a gente vai poder levar vida mesmo e cuidar é informando, é levando educação para muito mais pessoas, né? E quando a gente avalia de uma forma ainda mais aguçada essa mortalidade materna, ela está estritamente relacionada às doenças cardiovasculares. São uma das principais causas de morte, tanto diretas, quando a gente avalia pré-eclâmpsia e síndromes hipertensivas na gestação, quanto indireta, que são as pacientes já portadoras de cardiopatia, né? Seja doenças de valvopatia, de insuficiência cardíaca antes da gestação, enfim, a gente tem um mundo gigantesco de doenças que acometem essas gestantes. Já me conta aqui se você já atendeu alguma gestante portadora de cardiopatia ou que desenvolveu alguma cardiopatia durante a gestação. Eu acho que isso é muito mais prevalente na nossa rotina ali de dia a dia, né? Que quando a gente vê em livros, parece algo muito distante. A gente tem na literatura ali que cerca de 4% são cardiopatas, né, durante a gestação, mas quando a gente já vai para números de pré-eclâmpsia, esse número aumenta muito, já vai para uns 15%, né, em alguns países até mais. Então, tudo isso requer informação e discussão. Eu acho que quando a gente abre um canal para a gente poder discutir, conversar ainda mais, a gente troca informações e um aprende com o outro. Isso é muito rico, é muito válido e tudo isso tem um bem maior, um benefício lá na frente, né? Porque se a gente informa e a gente leva a capacitação para muito mais pessoas, a gente conduz com muito mais segurança. E quando eu falo em condução com segurança, não é só para a paciente, que para ela isso é fundamental, né? A paciente se sentir segura durante a gestação, a sua família se sentir segura é fundamental. Mas a gente também fala de segurança para o próprio médico que está conduzindo, né? Para o obstetra que conduz. Porque quando a gente trabalha com uma forma multidisciplinar, a gente divide responsabilidade, né? Então, se esse obstetra, ele pode ter um contato direto com um cardiologista e eles trocarem essa figurinha, né? A gente vai levar muito mais benefício para essa paciente e para esse bebê. Todos dois serão agraciados, ou melhor, a família, você vai poder estar levando
segurança e confiança para uma família. Isso não tem preço, é extremamente rico. E quando a gente olha a nossa formação como um geral, como um todo, quem de nós não se sente inseguro, né, em conduzir uma gestante portadora de cardiopatia? Eu acho que a insegurança é de todos, seja da equipe de ginecologia e obstetrícia, do cardiologista que não parou para estudar aquilo, do anestesista, da terapia intensiva. E quando a gente une forças, e troca experiências e troca essa figurinha, a gente cresce, todo mundo cresce junto. Então, os benefícios são para todos nós. Claro que me incomoda de forma gigantesca a gente parar para pensar na nossa própria inércia e não buscar esse aperfeiçoamento, esse conhecimento, a gente deixar para buscar só na hora que o negócio já complicou, sendo que essas pacientes precisam de acompanhamento antes mesmo de gestar. Pensa comigo, qual o melhor momento para a mulher portadora de cardiopatia gestar? É antes mesmo ela se conhecer. E aí depois ela se conhece, trata tudo, porque ali a gente envolve medicamentos específicos para gestação, né? Que a gente não pode usar todas as coisas. A gente tem que estar com uma saúde equilibrada, com uma alimentação, atividade física, sono de qualidade, saúde mental, ela tem que estar se sentindo segura. Ou seja, a casinha tem que estar arrumada para ela poder gestar com segurança. E durante a gestação ser acompanhada. Ela precisa de uma equipe que esteja próxima a ela. Não adianta ir no cardiologista uma vez ali no início da gestação e depois não ter mais contato com esse médico. Não, porque durante a gestação a gente muda todos os parâmetros, né? A gente tem labilidade na pressão, alteração na frequência cardíaca, enfim, mudança de débito, de volume, tudo isso altera durante a gestação, ou seja, os nossos dados vitais também alteram, os dados vitais da paciente alteram. E essa paciente precisa ter um acompanhamento. Ela precisa ter contato, uma relação direta com o profissional, e isso a gente vê desfechos assim extremamente favoráveis quando isso acontece. E eu não estou falando só de uma paciente numa conduta num consultório particular. Eu vivo isso tanto no hospital público, numa maternidade pública de alto risco, onde a gente tem desfechos extremamente favoráveis quando essa paciente é acompanhada de perto ali por uma equipe multidisciplinar. Claro que no particular, onde você tem um atendimento 1 para 1, isso se intensifica ainda mais. Mas se a gente já leva o conhecimento para o público como um todo, seja no público ou no particular, a gente já está salvando vidas. Isso está nas nossas mãos. Requer a gente tomar a primeira atitude, que é procurar o conhecimento, em saber conduzir essa gestante. Porque o resto vai acontecendo e a gente vai discutindo e vai agregando conhecimento junto. Pensa junto comigo. Você hoje se sente preparado para poder conduzir uma paciente portadora de cardiopatia? É uma dúvida que talvez seja de muitos. Insegurança a gente sempre tem, mas a gente precisa munir, ter na nossa responsabilidade que cabe a nós isso de procurar essa informação. Porque essa paciente que você vai conduzir, ela já se sente insegura desde sempre. Pensa comigo, se você é uma mãe que não tem uma cardiopatia, você já se sente insegura durante a gestação inteira. Isso é inerente à maternidade, né? Agora, se você é portadora de uma cardiopatia, essa insegurança é ainda maior. Cabe a nós, profissionais que estamos acompanhando essas gestantes, a diminuir essa insegurança, mostrar para essa paciente a forma de tratamento, como que vai ser a condução de perto, como que vai ser a condução dessa paciente, inclusive no pós-parto e a longo prazo, porque o acompanhamento não acaba com o parto. Esse acompanhamento é a longo prazo. Vale lembrar lá no começo que a gente havia conversado que essas pacientes que têm cardiopatia durante a gestação, elas têm um risco aumentado futuro de ter doenças cardiovasculares. Então, elas precisam ser acompanhadas de perto. Então, tudo isso a gente tem que informar para a paciente. Isso é de extrema valia. Agora me conta,
Isso tudo fez sentido para você? Isso é só um pedacinho de algo muito amplo que a gente vai discutir. Então eu quero que você já deixe nos comentários sugestões de temas para a gente discutir, já me conta se você gostou e, claro, segue esse canal, porque que toda semana a gente vai ter muita coisa para discutir e também ativa o sininho para você receber notificações de tudo que estiver acontecendo aqui no perfil. Combinado? Já estou te esperando para o próximo bate-papo e até lá. Um beijo, viu?